Graça e paz, glória a Deus, igreja, boa noite. Estamos na casa do Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor. Ali, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Nesse momento, vamos ficar em pé e vamos nos colocar em oração. Casa do Senhor, casa de oração. Até que o irmão Leandro, você pode fazer um manancial da tua presença. Faça desse lugar, Deus, um verdadeiro manancial da tua presença, como água, Senhor, meu Deus. Que Deus Cristo e que o Espírito Santo, Senhor, esteja nos usando e esteja nos conduzindo, fazendo de nós, Senhor, uma igreja viva, uma igreja que verdadeiramente te conhece e que continua a te conhecer. Uma igreja que realmente, Senhor, te louva e continua te adorando. Uma igreja que aprende de ti e continua aprendendo. Pai amado, nessa noite que nós celebramos o memorial do corpo e sangue de Jesus. Aquele memorial que o próprio Senhor Jesus nos ordenou que fizéssemos. Nós pedimos, Senhor meu Deus, esteja, Senhor, limpando nossas mãos, purificando nosso coração, que esse culto seja agradável a Ti. Nós entregamos a Ti, Senhor, esse momento. Levanta sua mão assim para o céu, meus irmãos, minha irmã, e diga assim: toda honra, toda glória, todo louvor, seja Jesus Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Eu quero lembrar sempre da palavra do Senhor que está no Salmo 139. Perdão, 133. 139 também é uma bênção. Né? Toda palavra é uma bênção. Mas no Salmo 133 tem algo maravilhoso para a gente sempre se lembrar, toda vez que tu sair de casa para se encontrar com o povo de Deus. Lembra-se disso. Salmo 133, o versículo 1 diz assim: quão bom e quão suave ou agradável que os irmãos habitem, vivam em união e comunhão. E aí descreve, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e pela barba. O que quer dizer isso? Arão representa o sacerdote. Nós sabemos que o sacerdote dessa casa, quem conhece o nome do sacerdote dessa casa? Vamos pegar dinheiro, né? Quem é o sacerdote dessa casa? Jesus. Quem é o pastor dessa casa? Jesus. Isso. E por Jesus é derramado aqui para esse altar, até passa pela barba de Arão, né, que representa, né, a liderança da igreja, até a ordem das vestes. Qual é a ordem das vestes? A pessoa que nem é membro da igreja, está passando aqui pela rua, sentiu no coração de entrar, recebe a mesma unção. Como orvalho dos montes de Hermon. O Monte Hermon é um monte muito desértico, seco. No entanto, cai um pequeno orvalho, caem pequenas gotas de água, e essas gotas de água alimentam umas ervas, e essas ervas alimentam como pastagem aos pequenos animais, e esses pequenos animais alimentam o povo. Ou seja, a presença de Deus faz o pouco virar muito. E o que eu mais gosto é que termina dizendo assim: é ali aonde? No Monte Hermon? Então vamos ter que todo mundo viajar. Não, ali onde os irmãos se reúnem, porque não começou a falar do Monte Hermon, falou de onde os irmãos vivem em união. Ali onde os irmãos vivem em união é que Deus confirma a bênção, é que Deus confirma a vida para sempre. Quando muitas vezes a gente fica pensando: não, mas eu já oro em casa, e é bom, continue orando em casa. A gente pensa: mas eu leio a Bíblia em casa. Ótimo, continua lendo a Bíblia em casa. Mas quando nós nos reunimos como irmãos, no nome do Senhor Jesus, Deus confirma a bênção que já estava pronta para ser entregue. Deus levanta nesse lugar. Amém? Amém? Vamos então celebrar ao Senhor com alegria. Quero convidar a irmã Maia e o irmão Leandro para estar aqui. E vamos estar celebrando com alegria ao Senhor Jesus.
Amém? A paz do Senhor. Amém. O pastor falou dos que tocavam cordas no Antigo Testamento para atrair a presença do Espírito Santo. Vamos cantar, lembrando desse momento também do Antigo Testamento, inspirados no Salmo 92, que nos diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira e das cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Essa canção que vamos cantar, ela é nova para a igreja, mas não é nova para a população, porque a gente vê muitas pessoas compartilhando trecho dessa canção quando querem agradecer a Deus alguma coisa, quando querem contar alguma bênção para as pessoas, até através das redes sociais, colocar foto dos filhos, educado, as pessoas colocam esse trecho dessa canção. Então, com certeza o refrão todos sabem. Talvez a estrofe ainda não seja de cor, mas o refrão todos sabem. E ela diz: bênçãos que não têm fim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, e enquanto eu viver, sempre tem me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém? Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja que não tem fim, perdoa a dois, três, pensando em mim, perdoa as contas e agradeço o que fez por mim. Eu tenho tanta bênção, posso em minha vida chegar. Quanto mais vejo detalhes, sua bondade pode encontrar. Ai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Amém. Antes dessa próxima canção que você comecei a cantar, já que nós temos tantas bênçãos, a gente sempre costuma dizer no final de cada culto, assim, quem tiver uma oferta ou quiser trazer o seu voto de dizimista, a gente sempre fala assim, deixa bem livre, porque na verdade a palavra do Senhor diz claramente que cada contribua conforme esse tipo de coração. Não existe nenhuma imposição, não existe nenhuma mensalidade ou obrigatoriedade. Nós doamos de graça aquilo que nós recebemos de Deus. Só que eu gostaria de hoje, e mais vezes a gente tem esse momento, se alguém tiver o seu voto de dizimista, se
alguém tiver uma oferta para levar ao Senhor, eu gostaria de convidar a pegar essa oferta na mão agora, antes da próxima canção, e se ao céu. Quem não, por algum motivo, não pode trazer hoje, né, mas tem o coração de contribuir com essa obra, coloque no coração também. Eu vou estar consagrando as ofertas, os dízimos. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque tu tem nos dado tantas bênçãos como acabamos de contar, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, Senhor meu Deus, é da tua mão. Em vão trabalhamos, Senhor meu Deus, e tua mão não nos prospera. E nesse momento, Senhor, eu peço, Senhor, sobre essa casa de oração, que tu venhas abrir portas de prosperidade, para que possam, Senhor, ter o suficiente para si, para ter uma vida digna, e também, Senhor, para que possam contribuir. E aqueles, Senhor, que hoje estão trazendo oferta, ou aqueles que em seguida estarão trazendo nos próximos dias, eu peço, Senhor meu Deus, que tu repreendas toda a força do inimigo contra as finanças. Seja repreendido todo devorador, migrador, cortador, toda problema de administração financeira seja quebrado, toda maldição, e seja liberto, seja liberado sobre esse povo a unção da prosperidade, Senhor. Não prosperidade egoísta, não prosperidade de vaidade, mas prosperidade, Senhor, que leva-nos a fazermos mais com aquelas sementes que tu tem nos dado. Pai amado, receba cada oferta, receba também nossa oferta de louvor, receba, Senhor, as próximas ofertas de dízimos, ofertas missionárias, ofertas alçadas. Receba dessas mãos, Senhor, e multiplica, porque tu és aquele que dá semente àquele que semeia. Faça de nós, Senhor, um povo próspero para que possamos continuar semeando. Obrigado porque tu tens nos sustentado até aqui. E seja abençoado cada oferta, cada dízimo, em nome de Jesus. Amém. Lembrando da próxima canção, quem quiser trazer uma oferta, pode trazer. Amém. Essa canção diz realmente tudo entregarei. E está no Cantor Cristão, número 295. Vamos oferecer ao Senhor nosso coração, tudo que temos e tudo que somos. Amém?
há de vir. Tu és o Senhor. Entregamos, Senhor, nossas vidas a Ti. Entregamos nossas famílias a Ti. Pedimos, Senhor meu Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fale conosco, Senhor, nessa noite. E venha, Senhor, estar, Senhor, recebendo esse culto que é entregue totalmente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, temos um minutinho só para... Vou pedir também para a pastora Keila me ajudar a lembrar na programação da semana, né, pastor? Quarta-feira nós temos um encontro de estudo bíblico e também encontro de oração. É para o momento, quem já participou pode confirmar, o estudo bíblico é diferente de uma pregação. A gente senta todo mundo junto, a gente conversa, a gente realmente examina as Escrituras, como Jesus disse em João 5,39, examinar as Escrituras. Né? A gente examina junto as Escrituras, aprende junto com Jesus. O Espírito Santo é o professor de todas as quartas-feiras e são momentos de edificação em que realmente o Espírito Santo edifica a sua igreja. E logo em seguida tem um momento de oração em que a gente pode orar especificamente. Claro, em todo culto sempre vai ter oração. Até assim, lembrando, né? Quem quiser deixar um pedido de oração específico, pode escrever aqui, colocar que a gente está orando tanto no dia do culto de domingo, quanto nas quartas-feiras. Pode deixar os pedidos de oração, a gente está sempre orando e recolocando novamente diante de Deus. Mas na quarta-feira é um momento de oração mais direcionada, mais específica. É um momento em que realmente a gente tem espaço para orar. E sempre os cultos estão sendo dominicais, às 7h30. O culto de ceia sempre no primeiro domingo. E quanto a visitas, encontro da próximo encontro da menina, pois nós vamos ter que agendar, porque na verdade nós trocamos um dia agora, final do mês, e daí acho que vamos ter que reagendar para o mês de agosto em dias diferentes, né? A gente vai fazer um dia? Na linha república. Sim, as mulheres estão indo também participar do chá na linha República, agora no sábado. Nesse sábado, na linha República, chá lá na linha República. Da Igreja Batista. E quem quiser participar, a irmã Mayra entra em contato com o pessoal da UFAC. Com a Michelle. Né, pra, de repente é legal ir todo mundo junto, né? Sim. Eu me disponho a levar. Eu também. Nós também, né? O pastor vai vir motorista. Tá bom. Glória a Deus por isso. E visitas pastorais, irmãos. Eu não sei, até assim é importante vocês entenderem que a minha família é aqui de Guarani das Missões. Eu cresci aqui. Né? Só que eu fiquei 30 e tantos anos fora. Eu não era crente quando eu saí daqui, né? Deus me alcançou. Eu não estava em Guarani quando Deus me alcançou. Então assim, eu não sei quais são os costumes de Guarani. Eu me tornei um pouco estranho para Guarani. Né? Então assim, eu quero dizer que eu estou disposto, eu e a pastora Keila estamos dispostos a visitar. Nós temos assim horários de agenda na segunda-feira, nos sábados. Temos alguns horários também para depois das 6, aquelas pessoas que trabalham. E a gente está à disposição de visitar todos. Só que a gente precisa que vocês entrem em contato conosco, seja pelo grupo da igreja, tem lá o nosso contato, ou só coloque assim no grupo da igreja: pastor, preciso falar com o Senhor, eu já entro em contato, já vejo o que é, para que a gente possa fazer as visitas em todos, para que ninguém fique desamparado. Né? Então eu quero pedir perdão para aqueles que ainda não receberam visita. Não foi por descuido, não foi, porque a gente não conhece os lugares, não sabe onde as pessoas moram, mas a gente quer estar à disposição de todos, sem distinção. Então, por favor, avisem, né, aqueles que querem, mandem o endereço,
dizem qual é o horário que é mais propício, né? Não adianta nada a gente ir lá visitar e de repente bem na hora que tu vai trabalhar no trabalho, ou se não vão estar em casa. Então coloque-se mais ou menos, né? Mais ou menos o horário que vocês se encontram em casa e os dias da semana que são mais fáceis para vocês, e dentro disso a gente vai estar visitando. E fora isso, hoje em dia, assim, durante a pandemia, eu estava lembrando agora disso aqui, durante a pandemia, que não era permitido visitas, a gente fez umas coisas bem interessantes que se chamou visita pelo WhatsApp, que a gente marcava visitas de reunião de vídeo com pessoas. Eu lembro daquele irmão que a gente tomava mate, né? Como é que é o nome daquele? Como? O irmão Danilo. A gente tomava mate pelo WhatsApp, no período em que não tinha possibilidade de visitas. Algumas visitas a gente até conseguia fazer, outras não eram permitidas, né? E daí a gente fazia a visita pelo WhatsApp. Então também tem essa possibilidade. Né? E saber que a gente está à disposição, não é só na quarta-feira, não é só no domingo, a gente está à disposição da igreja. Amém? Pastora Keila, acho que é isso, né? Pastora Keila, pode fazer uma oração aqui para nós? Peço que a igreja esteja de pé. É a igreja que ora, né? O ministério de louvor dirige o louvor, mas é a igreja que louva. A pessoa que está orando, né, dirige a oração, mas é a igreja que ora. Então, estenda uma mão para cá e olhem junto com a pastora aqui. Bondoso Deus, nós te louvamos por estar na tua casa neste domingo, poder te adorar, Senhor, de portas abertas. E pedimos, Pai, fala conosco essa noite. Abra nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, abra nosso entendimento para entender a tua palavra. Que não seja o pastor Daniel falando, mas o Espírito Santo falando para a igreja através dele. Que o Senhor venha ungir os lábios do teu servo agora, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo levante contra a tua palavra, sono, distração, ruídos. Seja repreendido tudo aquilo que possa atrapalhar de entrarmos em conexão com a tua mensagem, Senhor. Que ninguém saia daqui como chegou, mas todos possam sair daqui verdadeiramente edificados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem quiser acompanhar pode abrir 2ª carta de Timóteo, 2ª carta de Timóteo, capítulo 1. A gente não costuma ler muito 2ª carta de Timóteo, e o pessoal diz, esse Timóteo fugiu da minha Bíblia, pastor. Não, está aí. 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 12. 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Essa é deixa eu fazer mais uma propaganda. Essa é outra vantagem do estudo bíblico. Porque daí no estudo bíblico está todo mundo sentado um do lado do outro, a gente abre a Bíblia, um mostra para o outro, um ajuda o outro a procurar. É muito bom. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 12, diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou um prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o qual foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que se renova cada dia. E mais uma vez, Senhor meu Deus, concordando com a oração da tua serva, pastora Keila, peço que teu Espírito Santo revele Espírito e vida por trás da letra, e que essas palavras venham gerar transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, igreja?
sabe quem que tem crido? Esses tempos eu estava assistindo, eu e a pastora Keila assistindo vídeos na internet, e tinha uma pessoa que era obreira de uma igreja evangélica, assim, tipo, já exercendo trabalho pastoral, e essa pessoa abandonou o evangelho para seguir a feitiçaria. Ela estava dando, digamos, o testemunho de conversão para a feitiçaria. E para mim é muito claro, qualquer pessoa que de fato e verdade conhece Jesus, jamais o abandona. E eu posso dizer isso com propriedade, porque quando eu saí aqui de Guarani, eu estava no processo de me tornar ateu, e de fato me tornei ateu. Pode perguntar para o irmão Maia, pode perguntar para o irmão Leandro, pode perguntar para o meu pai, o doutor Eduardo. Não é falso testemunho, eu me tornei ateu. Porque eu não conhecia, eu conhecia a religião. E vocês conhecem a minha família. E sabem que minha família sempre foi religiosa. E era isso que eu conhecia. Eu conhecia a religião. Eu conhecia a tradição. Eu conhecia o que a religião ensinava. Mas eu não conhecia aquele em que eu dizia crer. Então, entre aspas, eu perdi minha fé? Ou será que eu nunca tive? Paulo fala para Timóteo. Em que época Paulo fala para Timóteo? Hoje em dia, às vezes a gente fica chateado quando diz lá dessas portas para fora e diz, eu sou crente. Eu poderia colocar no nosso carro, e quem viu o carro anterior viu que também a gente tinha o mesmo costume. A gente coloca coisas, mensagens sobre Jesus. Esse carro a gente colocou um louvor a Jesus atrás do carro, a gente sempre faz isso. E isso sempre causa estranhamento nas pessoas. Se a gente colocasse uma propaganda de partido político, ninguém estranharia. Se a gente colocasse uma banda, uma propaganda de uma banda de música, ninguém estranharia. Se a gente colocasse uma piada, ninguém estranharia. Mas quando um carro passa dizendo Jesus é o Rei dos Reis, as pessoas acham estranho. Porque as pessoas não conhecem quem a gente conhece. As pessoas até conhecem os políticos, as pessoas até conhecem os artistas, mas muitos não conhecem em quem dizem que creem. Dizem que creem. A gente fica chateado muitas vezes. Nós ficamos chateados quando a gente diz: o que tu vai fazer quarta-feira? Vamos entornar umas, vamos para a festa. Se não dá, eu tenho estudo bíblico. E as pessoas começam a dar risada e a gente se sente mal com isso. Quanto à perseguição, quanto aos cristãos. Só que aqui, onde Paulo está escrevendo, no século I, ser cristão era motivo de morte. Não é motivo de escárnio. Não é motivo de dizer, tu é um crente. Não. Ser cristão, o fato de tu ser cristão, por quê? Porque o governo, primeiro, a religião judaica, a religião farisaica, exigia que se cumprissem rituais que os cristãos não cumpriam. E o governo político de Roma, que dominava aquela região, exigia que se declarasse o imperador como Deus. E os cristãos não declaravam o imperador como Deus. E isso fazia com que qualquer um que era cristão era colocado como inimigo do templo e inimigo do governo. Se alguém se declarasse cristão, todos os bens, não é só, vamos supor assim, que eu sou cristão, mas a Keila não é, a família não é, mas se eu sou cristão, todos os bens da minha família, da Keila, da Mayra, do meu pai, vão ser confiscados pelo governo em punição a mim. E eu só não vou ser morto se eu negar Jesus. Era essa situação. Era nessa situação
atenção que o apóstolo Paulo chega para Timóteo, que é um pastor jovem, ele é praticamente um guri. Timóteo, ele era recém-pastor, no entanto, assim, a gente conhece a história de Timóteo. Eu brinco que Timóteo era crente de mãe e vó. Né? Timóteo era crente de 3 gerações. A avó de Timóteo tinha se tornado cristã, a mãe de Timóteo era cristã, e Timóteo era cristão, mas ele era jovem, e ele já começou como pastor, foi colocado como pastor, e como ele era o pastor mais preparado, colocado um jovem como bispo. O que é bispo, pastor? Bispo é um pastor que é o supervisor dos outros pastores em volta. Aquele pastor que dá o suporte para os outros pastores. E Timóteo era jovem e já era bispo. Se o fato de eu ser cristão me condena à morte, imagina o fato de eu ser um pastor ou de eu ser um bispo. A morte na liderança cristã não era simplesmente uma morte misericordiosa de cortar a cabeça. A morte para uma liderança cristã era a morte em suplício. Eles eram torturados até a morte. E a família dos líderes eram levadas para serem devoradas vivas por leões. Até hoje esse lugar existe. É o famoso Coliseu. É o famoso Coliseu lá de Roma. Existe até hoje. Levavam os cristãos, colocavam os cristãos lá e soltavam os leões famintos. E deixa eu contar uma coisa. Começou a perder a graça para os romanos fazer esse show. Porque eles queriam ver os cristãos desesperados, querendo fugir, subindo pelas paredes, gritando desesperado, pedindo misericórdia. E os cristãos se reuniam no centro da arena, se davam as mãos e começavam a cantar. E o leão devorava um, enquanto arrancavam da roda para devorar, eles fechavam a roda e continuavam a cantar. Vinha outro e continuavam a cantar. E o show começou a perder a graça, porque eles queriam ver desespero. Quem é esse? Que religião é essa? Que eles não têm medo da morte. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo vai dizer para esse jovem, dizendo assim, o Espírito Santo não te deu o espírito de temor. Usa os teus dons. Os dons que tu tem é para usar. Eu não sei quais eram os dons de Timóteo, eu sei que ele era um grande pecador, mas eu não sei se ele tinha dom de cura, eu não sei se ele tinha dom de profecia, não sei se ele falava em língua estranha, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, Timóteo, os dons que tu recebeu era para te usar. Não tenha medo de usar os dons, porque tu conhece Jesus, tu sabe que tu tem crido. A gente não usa os dons que Deus nos deu, porque a gente não sabe que a gente tem crido. A gente tem medo das coisas, porque não que a gente não saiba, mas porque a gente esquece. A gente esquece o que a gente faz aqui. A gente está aqui não para servir. Jesus ele não é uma ideia, Jesus não é uma figura histórica, Jesus não é uma lenda, Jesus ele é vivo. Eu posso dar palestra sobre Freud, eu posso dar palestra sobre Lacan, eu sou psicanalista, né? E eu não vou me preocupar muito agora, quando eu falo de Jesus, eu tenho muito de temor. Porque Freud já morreu, e se eu falar uma besteira, ele não vai poder cobrar de mim. Lacan já morreu, se ele falar uma besteira, se eu falar uma besteira, ele não vai poder cobrar de mim. Mas falar de Jesus, ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E tudo que sair dessa boca, tudo que sair desse púlpito, Jesus vai cobrar.
figura histórica. Olha, Jesus foi um homem bom, um homem muito sábio, que morreu há 2000 anos atrás. E agora a gente segue os ensinamentos dele. Não, isso não é cristianismo. Isso é budismo. Isso é qualquer outra religião. Nós não seguimos um mestre lendário do passado. Nós seguimos um único e verdadeiro mestre que venceu a morte. Sabe quem tu tem crido? E se Jesus está vivo, e a palavra confirma isso, que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, ele está vivo, exatamente as mesmas coisas que ele fazia no passado, ele continuou fazendo na história da igreja, e ele faz hoje na minha e na tua vida, se tu der espaço, se tu souber que. E é por isso que Paulo diz a Timóteo, no período de perseguição, em que a cabeça de Timóteo estava a prêmio. Timóteo, Deus não te deu temor, não. Te deu ousadia. Usa os teus dons. Usa os teus dons, Timóteo. Porque tu sabe, eu sei em quem nós temos crido. Nossa fé não se baseia numa ideia filosófica. Jesus não é uma filosofia. Jesus não é uma ideologia. Jesus não é um mito. Jesus é o Rei dos Reis e continua reinando. Nesse período em que Paulo estava falando para Timóteo, era tempo de César Calígula. Ele era o rei. César Calígula não existe mais há 2000 anos. Mas Jesus continua sendo rei. Teve momentos na história do Brasil, teve Dom João VI, que foi rei. Dom João VI morreu, mas Jesus continua rei. Dom Pedro I morreu, mas Jesus continua rei. Dom Pedro II morreu, mas Jesus continua rei. Ele é rei eternamente. Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, já morreu, mas Jesus continua presidindo o mundo e o universo inteiro. Tu sabe quem tu tem crido? O que levou essas pessoas a ir cantando para ser devorado para leões? Eles olhavam para a morte e diziam: morte, Paulo deve dizer, morte é carne do vitória. Pode me matar, leãozinho. Faça uma boa refeição. O que o meu Senhor tem é muito maior do que as tuas presas. A gente tem medo da doença, porque a gente esqueceu em quem nós temos crido. A gente tem medo do pecado. O inimigo vem e começa a nos acusar. O inimigo vem e começa a nos condenar. E a gente esqueceu que não é o inimigo que decide quem é salvo e quem é pecador. E quem é condenado. Não é o diabo que decide quem vai para o inferno, porque o próprio diabo está condenado para o inferno. Não é ele. Não é o acusador que fica dizendo na tua cabeça que tu não tem mais saída, que esse vício não tem mais fim, que isso que o teu passado está marcado no teu passado, não tem mais saída. Não é o diabo que decide, é o Senhor Jesus. Lembre-se de quem, em quem tu tem crido. Jesus é o Todo-Poderoso. Mas tudo bem que a gente se esqueça. Nem sempre as pessoas souberam quem Jesus era. A gente vai ler em Marcos, capítulo 4, versículo 40 e 41. Eu falei isso para as crianças quarta-feira passada. Ministrei esse estudo. Em que Jesus acalma a tempestade e os discípulos ficam dizendo: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem?
Quem é esse? Os discípulos não sabiam ainda. Eles estavam caminhando com Jesus há 2 anos. E eles não sabiam quem Jesus era. Nós também, às vezes, a gente está caminhando com Jesus há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 17 anos. No meu caso, quase 20 anos. A gente está caminhando com Jesus há 19 anos. A gente está caminhando com Jesus há 30 anos, há 50 anos. De repente acontece um milagre. E a gente diz, mas como que aconteceu isso? A gente se sente que nem os discípulos. Mas quem é esse? Quem é esse? A gente se esquece em quem nós temos crido. Meu irmão, minha irmã, a gente está na Batista Manancial. É um grupo aqui. Esse grupo não é esse prédio que se chama Batista Manancial. É esse grupo aqui que se chama Batista Manancial. Mas a gente não está servindo a placa Batista Manancial. A gente está seguindo Jesus Cristo. A Batista Manancial e qualquer outra denominação humana tem acertos e tem erros. Mas a gente está seguindo alguém que é perfeito e todo-poderoso. Tu sabe em quem tu tem crido? Tu não tem crido na Batista Manancial. Tu tem crido em Jesus. Não se esqueça em quem tu tem crido. Os discípulos não sabiam, né? Filipe, por exemplo, vai chegar para Jesus. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 8 e 9. Os discípulos vão chegar para ele. Filipe era um cara muito curioso. Ele estava volta e meia fazendo perguntas, se metendo. Eu acho legal assim, o apóstolo Filipe. E Filipe vai perguntar vai dizer assim, Jesus, mas Jesus, mostra-me o Pai. Mostra-nos o Pai. A gente só está pedindo isso, a gente não vai pedir mais nada, Jesus. Só não mostra o Pai. E Jesus se vira para Filipe e diz, Filipe, tu tem andado comigo há tanto tempo e ainda não sabe? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. A gente tem andado há tanto tempo como cristão. A gente tem participado da igreja. A gente tem vindo nos cultos. A gente tem ministrado. A gente tem compartilhado a palavra. A gente tem convidado pessoas. Mas a gente esqueceu quem que a gente segue? Jesus é o próprio Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é a expressão da glória de Deus. Não é pouca coisa. Pessoas que saem da igreja é porque nunca conheceram. Nunca conheceram. Essa pobre alma iludida que saiu da igreja para se tornar feiticeira, ela disse que a feitiçaria deu a ela prosperidade e a igreja ela tinha só problema. No tempo de Jesus não eram todos. No primeiro século talvez havia uns que se negavam a Jesus. Mas milhares, cerca de 2.000 pessoas por ano eram mortas sem negar a fé. E nós, se a Batista veio para cá em 1912, é porque até 1912 o testemunho desses mártires continuou sendo pregado. E se essas portas estão abertas, houve sangue para que essas portas se mantivessem abertas. Mas esse sangue foi derramado por aqueles que sabiam que estavam crendo. Paulo vai dizer, morte, onde está a tua vitória? As pessoas falam dos profetas e as pessoas falam da lei. Os próprios judeus messiânicos, que são nossos irmãos na fé, eles são judeus, mas eles acreditam que Jesus é o Messias. Mas o tempo todo, quando a gente vai falar com o judeu messiânico, eles falam Moshe Raveno, Abraão Abba, mestre Moisés, pai Abraão. Jesus vai dizer em
em duas ocasiões, João capítulo 8, versículos 57 a 58, Jesus vai dizer que ele é antes de Abraão. Jesus não nasceu, bom, primeiro que ele não nasceu em 5 de dezembro do ano 1, né? Isso foi uma data convencionada. Mas ele não nasceu no século 1. Ele nasceu em carne naquela data, mas ele sempre existiu. Não é um líder religioso que surgiu no século 1. O reinado de Jesus não começou no século 1. Não começou há 2024 anos atrás. O reinado de Jesus sempre houve. Ele é a expressão da glória do Pai. Foi através dele que o universo foi criado. Ele é o Criador. Através dele, as mãos dele criaram o universo. Ele não é o Deus dos cristãos. Ele é o Deus absoluto de todo o universo. Sabe quem tem crido? O que é esse conflito na tua família perto do poder daquele que criou todo o universo? O que é essa doença perto do poder daquele que criou todo o universo? O que é esse momento de dificuldade econômica perto daquele que criou todo o universo? Tu sabe em quem tu tem crido? Não há. Por isso que nós somos mais que vencedores. Por isso que tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Porque Ele é a expressão da glória do Pai. A gente podia contar vários momentos, né? Os discípulos foram conhecendo Jesus à medida que foram caminhando com Ele. E depois passaram a transmitir quem Jesus é. Meu querido e minha querida, sabe por que nós precisamos participar de um momento da igreja? Não é por compromisso, não é por tradição, não é por obrigação. A gente precisa caminhar com Cristo e deixar esse revelando para nós, para que a gente possa dizer como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Porque se nós soubermos quem Jesus é, se nós soubermos quem Jesus é, não vai haver motivo nenhum para a gente esfriar nossa fé. Não vai haver motivo nenhum para a gente desanimar. Não vai haver motivo nenhum para a gente se sentir derrotado. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Ele é a expressão da glória, Ele é a expressão do Todo-Poderoso, Ele é invencível. Nós não temos o que temer se nós soubermos quem é o Senhor que nós servimos. Paulo se vira para Timóteo, a cabeça de Timóteo sendo posta à prova, ele pode ser morto a qualquer momento, e Paulo puxa as orelhas: o que é isso, Timóteo? Por acaso o Espírito Santo te deu medo? Não, o Espírito Santo te deu ousadia. Meu irmão, minha irmã, estou dizendo, o Espírito Santo nos dá ousadia para a gente testemunhar de Jesus lá na nossa escola. O Espírito Santo nos dá ousadia para a gente repreender o mal lá na nossa casa. O Espírito Santo nos dá ousadia para a gente atrair a presença de Deus aonde a gente estiver. Se nós soubermos em quem nós temos crido. Hoje em dia também pessoas não conhecem Jesus. As pessoas têm medo das coisas do mundo. As pessoas sentem culpa, sentem acusação, porque não sabem. As pessoas seguem falsas doutrinas e falsos deuses. Eles seguem falsos deuses ainda hoje, porque não conhecem Jesus. Que nem eu. Eu não seguia falsos deuses, seguia falsas doutrinas, né? Fui para o ateísmo. Porque eu conhecia a religião, eu conhecia a imagem de Jesusinho, eu conhecia Jesus na cruz, eu sabia a história de Natal, mas eu não conhecia Jesus. Porque eu não entendi esse conceito de que Jesus está vivo. Eu não tenho
Freud foi o criador da psicanálise, eu não tenho como ter contato com Freud. Ele morreu lá no início do século XX. Ele morreu lá em 1934, 35. Eu não tenho como conversar com Freud para conhecer ele. Ele só sobrou o que ele escreveu. Jesus é vivo. Ele não precisou falar dele, escrever sobre ele. Mas ele está vivo, tu pode conversar com ele. Hoje. Pessoas que seguem, acharam que Jesus os abandonou. Deus me abandonou porque eu não tenho mais jeito. Não, tu não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Se tu acha que Jesus te abandonou, tu não tem a menor ideia de quem seja Jesus. No Antigo Testamento, eu imagino que tenha sido Jesus que tenha dito isso. No Antigo Testamento, Deus falou: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu, diz o Senhor, nunca, jamais te esquecerei e nunca, jamais te desampararei. Jesus não abre mão de mim e de ti. O inimigo vem com papinha no nosso ouvido, que o nosso pecado, ou que o nosso estilo de vida, ou que, sei lá, nosso esfriamento nos afastou dele e ele desistiu de nós. A gente vai ter que decidir em quem acreditar. O diabo está dizendo que Deus te abandonou. Jesus disse que nunca nos abandonaria, que estaria conosco até o fim dos tempos. Em quem tu vai acreditar? No diabo ou em Jesus que diz que não te abandonou? Não te abandonou. Mais ainda tem pessoas que pensam que Jesus, que não é necessário. Afinal de contas, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu ajudo os pobres. Não precisa de Jesus. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Só tem uma verdade nesse mundo. Dá para dizer duas, mas uma. Não, na verdade é uma, porque nem todos vão morrer. Eu ia dizer que tem duas, né? Uma das verdades é que todos vão morrer. Mas a palavra diz que nem todos vão morrer. Quando Jesus voltar, tem pessoas que vão subir vivas para o céu. Então, que todos vão morrer, nem isso é verdade. Mas tem uma verdade. Se hoje existem 8 bilhões e 500 mil pessoas no planeta, e quantas mais tiver, todas, sem exceção, precisam de Jesus. Sem exceção. Tem algumas sociedades secretas, filosóficas, que ensinam passos para que tu possa salvar a si mesmo. E eles vendem a seguinte ideia, que quando tu completar todo o curso, quando tu completar todos os degraus, tu vai chegar a um tal nível de evolução humana que tu não vai precisar de Jesus. Eu digo que todos esses que chegaram lá, enquanto não renunciarem a isso, todos eles estão condenados ao inferno. Todos nós precisamos. Jesus é a única porta para o céu. Jesus é o único caminho. Não existe. Todos nós precisamos de Jesus. Não adianta, santo não resolve, orixá não resolve, guia não resolve, mestre não resolve. O único que pode salvar é Jesus Cristo. E é nesse que nós temos que crer. Nós temos que crer naquele único que pode salvar. Tem pessoas também que acham que Jesus não é o suficiente. Não, eu gosto de Jesus, mas eu preciso também da minha santidade. Eu gosto de Jesus, mas eu preciso dos meus sortilégios, Eu gosto de Jesus. Jesus é bom, mas eu preciso do meu dinheiro. Eu gosto de Jesus, mas eu preciso desse pensamento filosófico, dessa ideologia. Jesus não é. Eu me lembro que eu era ateu em uma igreja batista, o Neco Faganello, lá de Santo Ângelo. Eu era ateu, eu estava dando palestra para os batistas lá de Santo Ângelo, um ateu, psicólogo ateu, e um irmão
Depp Faganello, chegou para mim e disse: doutor, tu já aceitou Jesus como. Isso ficou, marcou isso. E doutor, tu já aceitou Jesus como teu único, pessoal e suficiente Salvador? E eu fiquei pensando que palavra estranha. Eu acho que não. Eu não sei. As pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas esquecem que Ele é o único e que Ele é suficiente. Essa palavra suficiente me marcou, mano. Então eu quero deixar o médico para falar isso. Essa palavra suficiente me marcou. Que palavra estranha. Jesus é suficiente. A gente não precisa de outra coisa. A gente não precisa de sociedade secreta, de partido político. A gente não precisa de santo. A gente não precisa de medalhinha milagrosa. A gente não precisa de nada além de Jesus. Jesus é suficiente. É nesse que nós temos crido. É nesse que nós temos crido. Irmãos, na carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 2, 6 a 10, fala um pouco sobre quem é Jesus. Ele abriu mão de sua glória, ou seja, ele já era glorificado. Não é que ele surgiu há 2024 anos atrás. Não, ele sempre existiu. E ele estava na glória de Deus. Ele abriu mão de sua glória. Isso está em Filipenses 2, 6 a 10. Vocês podem acompanhar e ler depois em casa. Ele abriu mão de sua glória, assumiu forma humana, se humilhou em forma de servo, ele assumiu forma de servo e morreu de morte de cruz e ressuscitou. E Deus elevou o nome dele acima de todo nome. O que quer dizer nome? Caráter. Não existe outro. Mas se Jesus é importante, a mãe de Jesus é muito mais importante. Porque se não fosse a mãe, gente, não. A mãe foi só um instrumento. Glória a Deus por ela. Mas, não. Jesus, o nome de Jesus está sobre todo nome. Qual é o nome do teu problema? Qual é o nome do teu pecado? Qual é o nome da tua luta? Qual é o nome da tua dificuldade? Deixa eu te falar uma coisa. O nome de Jesus é maior. É isso que nós temos crido. É nesse que nós temos crido. Em Hebreus capítulo 1, fala também de Jesus. Diz que Jesus não é anjo. Tem religiões que dizem que Jesus é a encarnação do anjo Miguel. Olha que bonito. Mas Hebreus capítulo 1 inteiro está dizendo que Jesus não é anjo, que Jesus é filho, ele é imagem, ele é a glória de Deus. Ele não é anjo. Testemunho de Jeová, adventistas e outras seitas dizem que Jesus é a encarnação do anjo Miguel. Leiam Hebreus capítulo 1. Jesus não é anjo. Jesus é a imagem, ele é a glória de Deus, ele é maior do que os anjos. Os anjos são servos de Jesus. A gente não deve pedir para os anjos nada. A gente deve pedir para Jesus. Jesus manda os anjos, porque os anjos são de Jesus. Os anjos são servos de Jesus. Jesus não é anjo. Jesus é a glória de Deus. João capítulo 1, versículo 1 a 14 diz que ele é a luz do mundo, desde a eternidade à eternidade. E que a luz se fez carne e habitou entre nós. Sabe quando se faz essa luz? Jesus é que fez a luz. Ele é a luz. E ele deu um poder. Olha só em quem nós temos crido. Ele deu poder a todo que nele crê de ser feito filho de Deus. Porque desses 8 bilhões de seres humanos na Terra, todos eles são criaturas de Deus. Que nem o nosso gatinho é uma criatura de Deus. Que nem o nosso cachorrinho é uma criatura de Deus. Que nem a vaquinha é criatura de Deus.
e os 8 bilhões de seres humanos são criaturas de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele que tem poder sobre tudo, Ele nos faz, tira da condição de criatura e nos torna filhos através do pacto do batismo, que é renovado na ceia. É nesse que nós temos crido. Jesus é aquele que transforma criaturas em filhos. Jesus é aquele que manda nos anjos. Jesus não é um personagem da história passada. Ele é presente. Jesus não é uma ideologia, uma filosofia, não. Ele é uma pessoa que tem opinião própria, que tem um pensamento, que tem palavras. Ele não é uma ideia que tu pode manipular conforme a tua vontade. Não, ele é uma pessoa que tem convicções. Não vai tentar dizer para Jesus que o errado é certo, que não vai dar muito certo. Jesus não é um estilo de vida. Eu sou cristão, por isso eu não bebo. Eu sou cristão, por isso eu ouço música gospel. Não. Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma religião. Religiões são muitas. Mas Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa viva. Jesus está vivo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo o que Ele sempre fez. Ele continua fazendo. E o melhor de tudo, Ele se dá a conhecer. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é a luz do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o meu problema é culpa, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se o meu problema é porque eu estou perdido, Ele é a luz do mundo. Se o meu problema é muito grande, o nome de Jesus é maior. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a própria palavra de Deus. Se eu preciso da palavra de Deus, Jesus é a palavra para enviar. Ele é o autor do mundo. Não existe nada que Ele não possa fazer, porque Ele já fez tudo. Ele é o autor da nossa fé. Ele que criou a fé em nós. E Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o alvo para onde a nossa fé está indo. É nele que nós temos crido. Nada é impossível para Ele. Inclusive, perdoar o nosso pecado. Inclusive, curar a nossa doença. Inclusive, resolver o conflito de família. Inclusive, vencer a morte. Vale a pena morrer por Ele. Mas eu digo mais. Vale a pena viver por Ele. Amém. Vale a pena morrer por Ele? Vale muito mais a pena viver por Ele. E eu vou dizer uma coisa que vale mais a pena ainda. Vale a pena morrer por Ele? Vale. Vale a pena viver por Ele, ou seja, colocar Ele como objetivo da tua vida? Vale. Mas melhor de tudo, vale a pena viver com Ele. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Tu não está sozinho, tu não está sozinha. Porque Cristo está contigo. Ele está vivo. Meu querido e minha querida, vale a pena conhecer esse Filho. Vale a pena conhecer esse Cristo. Vale a pena a gente poder dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Nunca se esqueça. Jesus é vivo. Amém? Amém. E Jesus, Ele disse para que a gente se batizasse. Ele disse para a gente fazer a ceia, que é a renovação do batismo. Mas Ele disse também que estaria conosco. Ele não está só no culto de ceia. Quarta-feira Ele vai estar aqui. E domingo que vem também. Vale a pena viver com Ele. Leve Ele para sua casa essa noite. Leva Ele para tua casa essa noite. Leva Ele para o teu trabalho, mulher. E vem com Ele na próxima quarta. Jesus vale a pena. É nesse que nós temos crido. Eu quero orar pela igreja. Vamos ficar em pé. Direi eu, Senhor meu Deus, sim.
Se não é teu Espírito Santo, Senhor, em vão, sem qualquer palavra, por isso eu peço, meu Deus, pela tua misericórdia, que em nome de Jesus, que teu Espírito Santo revele em quem nós temos crido. Revela, Senhor, a cada um aqui presente. Que a gente não saia daqui da mesma maneira que entrou. Que a gente possa, de fato, Senhor meu Deus, dizer como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Que a gente saiba, Senhor, que vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena viver por Cristo. E o melhor de tudo, Senhor, a glória de tudo, a bênção de tudo, que nós podemos viver com Cristo. Pai amado, não deixe ninguém sair daqui sozinho nessa noite. Que as pessoas, Senhor, dos mais novos aos mais idosos, possam, Senhor, voltar para casa de mão dada com Jesus. Porque e que a gente possa conhecer, Senhor, e saber em quem nós temos crido. Em nome de Jesus. Amém. E agora Jesus nos convida para cear. Quero convidar a pastora Kinga para me ajudar aqui. Também convidar o Ministério de Louvor, a irmã Maia e a irmã Leandro. Irmãos, a ceia do Senhor é um momento de renovação do pacto batismal. O pão nos faz recordar que Ele se entregou como pão, o corpo dele, como alimento. E o suco da videira, que Ele derrama o seu sangue no perdão dos nossos pecados. Todos nós somos convidados, desde que quando Jesus ministrou a ceia pela primeira vez. Hoje eu ouvi isso, achei bem interessante. Ele estava no cenáculo com seus discípulos, ele não abriu a porta, ele saiu gritando, tem ceia aqui, vem. Não, é com os discípulos, quem tem um pacto com ele. Todos somos convidados, mas de acordo com a palavra do Senhor diz que nós devemos examinar-nos a nós mesmos e, de acordo com a nossa própria consciência, comer esse pão e desse cálice. Porque aqueles que comem dignamente estão comendo saúde, estão renovando o pacto, mas aqueles que comem dignamente estão comendo condenação. É a palavra que nos diz. Eu quero convidar a igreja para estar nesse momento, mesmo aqueles que não vão participar por algum motivo, convido a ficar em pé para que a gente possa celebrar esse momento. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. A gente vai fazer a consagração dos elementos e depois a gente vai levar um por vez. Então, vou pedir falar o cântico Pão da Vida, número 142. Número 142 do Inário. Vamos estar orando. Deus Senhor, meu Deus, eu peço que o teu Santo Espírito venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Limpa nossas mãos, purifica nosso coração, Senhor Deus. Para que nós possamos fazer parte desse memorial pedido pelo teu próprio Filho, que nos liga a esse pacto, que renova o pacto da nova e eterna aliança do sangue de Cristo, até que venha. Por isso pedimos, Senhor meu Deus, santifica-nos, purifica-nos, abre nossa visão espiritual para que a gente possa perceber, Senhor, a grandiosidade desse momento de renovação. Pastor, eu parei com o Samuel. Deus Todo-Poderoso, rendemos graças a Ti pelo pão nosso de cada dia, quanto nos dá sustento. Rogamos que o Senhor nos salve deste pão e vamos comer em memória do corpo do Teu Filho morrido naquela cruz pelos nossos pecados. Oramos
Enquanto isso, vocês vão cantando a primeira estrofe. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá coração, alegria, paz e luz. O que eu trago para vocês é o que eu mesmo recebi. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças, e o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Comamos o pão. Obrigado, Deus Pai eterno, pelo pão que nos dá sustento. Obrigado, Senhor. Agradecemos a Cristo que nos entregou naquela cruz do Calvário. Bendizemos o teu santo nome e damos graças essa noite, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, nós apresentamos a Ti o fruto da videira nesses cálices, Senhor meu Deus. Lembrando, Senhor, que o fruto da videira representa alegria. E a maior de todas as alegrias, Senhor, é que teu sacrifício de sangue do teu Filho e Senhor nosso foi nos concedido o perdão dos pecados e a vida eterna. Em nome de Cristo Jesus, que nos ordenou que celebrássemos esse memorial, nós consagramos esse cálice para todo aquele e toda aquela que tem que comer e beber, seja co-participante do sangue de Cristo, para a sua salvação, para a glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e de Jesus e do Espírito Santo. Amém. Enquanto a pastora Keila vai estar distribuindo os cálices, vamos cantar a segunda parte do louvor. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Do mesmo modo, no final da ceia, depois que todos já haviam ceado, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, tendo dado graças, ofereceu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vocês e por muitos, para o perdão dos pecados. E disse: toda vez que disso fizeres, fazei em memória de mim, até que eu venha. Maranata, venha, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus Pai eterno, pelo fruto da videira, pelo sangue derramado naquela cruz, sangue que purifica todo pecado. Pai, lava-nos com teu sangue nessa noite. O teu sangue, Senhor Jesus, venha nos purificar e nos limpar. Nos tornando dignos de entrar na presença do Pai. Amém, Senhor. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo
obrigado, alimentado por esse pão que nos dá vida, por esse cálice que nos traz a salvação. Lembrando, Senhor, desse pacto através desse ato simbólico tão relevante. Pedimos, Senhor, meu Deus, que possamos seguir te servindo, sabendo em quem temos crido. Em nome de Jesus. Amém. Algum irmão, alguma irmã que precisa de alguma oração específica, pode só levantar a mão, já vai estar orando. Amém. Amém. Mais alguma? Pastor, aqui eu vou fazendo essa oração acessória e também para os pedidos de oração. Convidamos quarta-feira para estarem aqui às 19h30 para oração e estudo. Pai poderoso, nós sabemos em quem nós estamos criando. Sabemos que é poderoso para resolver todos os nossos problemas, lutas e dilemas. Que o nome de Jesus está acima de todo nome, como bem pregou o pastor Daniel, o nome de Jesus está acima da doença, o nome de Jesus está acima de conflito familiar, o nome de Jesus está acima de problema financeiro, o nome de Jesus está acima de diagnóstico médico, de problema na justiça, o nome de Jesus está acima do pecado. Eu não sei, meu Deus, qual é o problema que os meus irmãos estão passando. Qual é a luta que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe todas as coisas. E no nome de Jesus Cristo, nós entregamos todos os pedidos a Ti, em todas as áreas. Rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre nós, como igreja. Oramos em concordância, porque tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Entregamos esses pedidos a Ti, Senhor. Não sabemos o que nossos irmãos pediram e depositaram nessa cruz, mas simbolizando a cruz de Cristo, entregamos esses pedidos aos pés da cruz de Cristo e rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha atender os Teus filhos e que Teus filhos, meu Pai, possam alcançar as Tuas bênçãos divinas. Pai, nós queremos um Deus em milagres e um Deus de amor. E no nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o mal, em nome de Jesus Cristo seja repreendido todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, todo o espírito de inveja, de praga rogada, toda palavra de maldição. O sangue de Cristo anula toda a maldição. E no nome de Jesus nós repreendemos todo o mal. E intercedemos, ó Pai, uns pelos outros, rogando as Tuas bênçãos, rogando o Teu milagre, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos em posição de receber a bênção, né? Meu Senhor, meu Deus, nós invocamos o nome que está sobre todo nome, o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para abençoar, Senhor, as nossas vidas, invocar a Tua bênção sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos trabalhos, nossos ambientes. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com cada um, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para os irmãos antes de ir embora. Vamos em paz. Até quarta-feira. Quer pãozinho? Quer pãozinho? Não?
Tirando a Dinda